Salve Maria, que é o pastor Mário Persona, né? Como convencer católicos do pecado da idolatria. Para os protestantes, todos, unânime, somos idólatras. As imagens que tem ali, as imagens de escultura que está ali na Igreja Católica, nós adoramos. Nós somos idólatras. Visão protestante, né? Ninguém me falou de igreja nenhuma. Eu tinha entrado numa igreja protestante apenas uma vez na vida, num casamento. Eu nem sabia o que eles falavam lá, porque eu aprendi desde criança na igreja católica que os protestantes não eram de Deus. Então eu tinha que ficar longe dele. Minha mãe me ensinava a ficar longe. Mas e quando eu me converti nos tempos de faculdade, eu falei, bom, agora eu sou cristão. Agora eu creio em Cristo. Deus falou muito forte comigo através da sua palavra e através de um não católico que pregou o evangelho para mim na faculdade, mas nunca falou para eu ir em nenhuma igreja, nunca disse nada. Ele pregou o evangelho, pregou Cristo, que havia morrido e ressuscitado por mim. Então eu falei, onde eu vou? Aí eu comecei a missa. E durante um ano eu fui um católico, convertido, com certeza da minha salvação, uma certeza inabalável, sabia que estava salvo, que meus pecados foram todos perdoados e pagos na cruz por Cristo. E estudando a Bíblia, estudando a doutrina católica durante aquele um ano, até perceber que realmente a coisa não batia, né? A Bíblia e a doutrina católica, elas entravam em... Você estudou por conta própria ou com visão do magistério? Simples. Aqui é toda ladainha, pensamento protestante. Eu não preciso da igreja. Eu não preciso da tradição. Eu não preciso do magistério. Só basta ler a Bíblia, eu conheço a verdade. Eu posso interpretar a Bíblia. Porque Cristo não fundou nenhuma igreja. Um irmão pregou para mim, anticatólico, pregou Jesus Cristo. Mas Cristo fundou uma igreja, Mateus 16, 18, deu um pastoreio a Pedro, João 21, do 15 ao 17. Em Atos Apóstolos 2, essa igreja se torna pública. E os apóstolos vão pregar o evangelho. A doutrina que Cristo ensinou. As Apóstolos 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos. Essa rincha das imagens e escultura é para confundir a cabeça do povo. Por quê? O povo, os Zé se perde por falta de conhecimento. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que vem do magistério. Efésios 3:10. Divina universidade sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? 1 Coríntios 2:28. Confiado meramente aos apóstolos. Efésios 2:20, edificado o fundamento dos apóstolos e profetas. Simples, cara. Cristo, ele passeou no templo do rei Salomão. João 10:23. Não falou nada da escritura. Atos Apóstolos 3 ali, do 1 ao 11, os apóstolos congregavam no templo. Em Lucas 4, Cristo está ali, se cumprindo a profecia. No templo cheio de imagem e escultura. Ali Cristo, em João 2, está destruindo o templo. Destruindo ali o comércio no templo. Por que ele não destruiu aquela idolatria daquelas imagens? Que é João 2, do 13 em diante. Que está destruindo o quê? A idolatria do comércio. O que você vê nas igrejas protestantes. Por que Cristo não destruiu todas aquelas imagens de escultura? E como era esse tempo que Cristo está ali chicoteando tudo ali, aquele comércio? Como era esse tempo? Como era esse tempo que os apóstolos congregavam? Como era esse tempo que Cristo passeava Cristo passeou no templo do Pórtico de Salomão? Como era? Você pegar aqui, Você ficou um ano só estudando a doutrina católica e não teve conhecimento, não chegou à conclusão que tem diferença das imagens de ídolo e imagem via sacra? Como você se deixou ser seduzido e apostatar da fé para fundar seus próprios fundamentos? Então você não leu a Bíblia de acordo corretamente com visão do magistério. Você leu com sua própria contra para perseguir e declinir a igreja, como todos os protestantes fazem. Como todos esses protestantes apologetas fazem. Cristo, ele fundou uma igreja. Que igreja é essa? Mas eu prego Jesus, eu prego o amor, sem a visão do magistério, sem sintonia com a esposa e o esposo. É meio contraditório, é uma fé meio duvidosa. Não é fé, é crença. Fé é só uma, a fé romana, Romanos 1:8.
como era esse templo que Cristo passeava? Ezequiel, ou 1 Reis 22, 35, se você preferir, ou 2 Crônica do 3 em diante, se você preferir. Certo, pastor? Aqui, ó. Ezequiel 41, 17 ao 20, ó. Como era esse templo que Cristo passeou, que os apóstolos congregavam, como é esse templo que Cristo ali abriu o livro ali e profetizou, está concluída a profecia? Como era esse templo que Cristo operou milagres e prodígios e não falou nada dessa escultura? Só a reforma protestante que vem com essa verdade. Que interessante, né? Olha como era o templo que Cristo entrou. Olha como era o templo que os apóstolos congregavam. Acima da porta, e no interior, e no exterior do templo, e por toda a parede, em redor, por dentro e por fora, tudo estava coberto de figuras, querubins e palmas entre dois querubins. Os querubins tinham duas faces, uma figura humana, de um lado voltada para uma das palmeiras, e uma face de leão voltada para outra palmeira, do outro lado, esculpidas em relevo em toda a revolta do templo, desde o piso até acima da porta. Havia representações de querubins e palmeiras, assim como nas paredes do templo, pastor. 1 Reis. Cara, eu nunca vi um protestante pregando esse versículo, cara. 1 Reis 6:35, ó. Mandou esculpir nela querubins, palmas e flores desabrochadas, e cobriu tudo de ouro, ajuntando as esculturas. Em João, ó, Cristo passeou nesse templo. João não falou nada. O que ele criticou foi o comércio. Aqui, ó. 10, 23, ó. 22, 23. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Jesus ali, Lucas, aos 12 anos. Prefiguração dos 12 apóstolos. Prefiguração das 12 tribos. Primeiro Reis 7, 25. Ali, o templo tinha 12 bois. Prefiguração dos 12 apóstolos. Prefiguração da tribo, das 12 tribos. Tem toda uma prefiguração. Certo? Você pega em Lucas aqui, o 4. Ó. Olha só. Jesus está ali no templo também, ó. Que templo é esse? Cheio de imagem e escultura. Olha só. Lucas 4, 20, ó. Enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se todo quanto estava na sinagoga. E tinha os olhos fixos nele. Ele começou a dizer: hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. Todos me davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que procedia da sua boca. E dizia: não é este o filho de José? Olha só. Não falou nada das imagens. Em Lucas 2, 46, ó. Você vai ver ali, ó. 3 dias depois, acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de sua resposta. Olha só, 41, Lucas 2, 41. Os seus pais iam todo o ano a Jerusalém para a festa da Páscoa. Todo o ano Jesus ia nesse templo. Se os seus pais iam, ele também ia. Não falou nada das imagens. Tendo ele ainda atingido 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltava, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e sem que os seus pais percebessem. Não falou nada da escritura. Ali Cristo adulto, passeando no Pórtico de Salomão. Atos dos Apóstolos 3. Até os apóstolos congregaram nesse templo. Aqui, ó. Atos Apóstolos 3, ó. Pedro e João iam subindo ao templo para rezar a hora nona. E Pedro e João
ia subindo ali na hora nona ao templo. Que templo é esse? Ezequiel 41, 17 ao 26 e 1 Reis 6, 22 ao 35. Olha só. Nisto levava um homem que era coxo de nascença, que se punha todos os dias à porta do templo, chamado Formosa, para que pedisse esmola ao que entraram no templo. Quando ele viu o Pedro e João ia entrando no templo, implorou a ele uma esmola. Ao 11, ó. Como ele se conservava perto de Pedro e João, uma multidão de curiosos afluía ele no pórtico de Salomão. Como era esse pórtico? Cheio de imagens de escultura. Que interessante. Não tem como, cara. Não tem como. A Igreja Católica, ela é uma maravilha de Deus. A Igreja Católica, ela é a esposa do Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 22. A marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por essa igreja. A igreja é a noiva do Senhor. Está aí na terra para te levar à salvação, porque a verdade será conhecida pela igreja. Que igreja é essa? Coluna sustentáculo da verdade. Quem sustenta essa verdade? As colunas, Gálatas 2:9, que são os apóstolos, que edificaram a igreja. E Cristo, ele é a coluna suprema, pedra de ângulo, que sustenta todo o alicerce, que sustenta toda a verdade. Se o Cristo, ele é santo, a sua igreja é santa. Cristo é sem mancha, perfeito, a sua igreja é perfeita, sem mancha, sem ruga, sem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Efésios 5, 27. Que interessante. E vai seguir. A Bíblia não fala de igrejas que vai ter a verdade, não. Toda divisão, Mateus 12 ali, será destruída. Todo reino contra si próprio será destruído. É uma só fé, um só batismo. Então, não vem com essa farsa que eu era católico, que eu vivi no catolicismo, estudei o catolicismo, eu conheci a verdade, tal, etc. Me tornei protestante, eu vi que vocês eram adorador de imagem, vocês são idólatras. Não vem com isso não, que não cai não, nesse século XXI não. Cai antes. Agora não. Antes sim, lá no comecinho da Reforma Protestante, sim, tinha como você seduzir pessoas incrédulas que não conheciam a verdade. Pessoas que não liam a Bíblia. Pessoas que tinham preguiça de ler a Bíblia. Aí sim, vocês arrastaram muitas pessoas. Com o Salmo 115, Salmo 135, Êxodo 20, versículo 4, esquece do 3. Aqui não. Porque a igreja, ela é coluna sustentáculo da verdade. Uma igreja que é cheia de imagem e escultura. Porque o templo ali, as igrejas ali, o tabernáculo, o templo, são toda a prefiguração dos sombras que há de vir. Hebreus 10, 1. São prefigurações do Novo Testamento. Para você entender o Novo Testamento. Para você entender qual é a verdadeira igreja que Cristo fundou. Estuda o Velho Testamento. Aí você vai entender como vai ser fundada e gerada essa igreja na cruz. Salve Maria. Sou missionário São Roberto. É a resposta a esses pastores. Glória a Deus, aleluia.